Falar agora sobre planejamento. Nós estamos recebendo aqui o secretário de Planejamento do Estado do Piauí, professor Washington Bonfim. Secretário, obrigado pela presença, prazer recebê-lo aqui. E a sua vinda ao jornal é porque a gente tem recebido, a gente tem comentado muito sobre orçamento, e, plano plurianual, LOAS, enfim, e às vezes a população se confunde um pouco, o que é uma coisa, o que é outra, e também para a gente falar desse momento. Já se passaram alguns meses que iniciou essa queda na receita de estados e municípios. O governo estadual fez um replanejamento de despesa, mas tem conseguido manter obras em andamento, investimentos, e a gente vai falar um pouco sobre essa questão. Obrigado pela presença, pela aceitação do convite. Eu começo perguntando ao senhor, só para a gente, de forma didática, explicar quais são os instrumentos que a Secretaria de Planejamento utiliza para calcular o que é que vai ser investido, como vai ser investido. Boa tarde, um prazer sempre estar aqui com você, Douglas, com os telespectadores aqui do Sistema O Dia. Bom, de maneira geral é o seguinte, você tem 3 grandes leis de planejamento no país. Você tem o plano plurianual, que é o que a gente chama de planejamento de médio prazo, são 4 anos. Ele sempre vai do segundo ano de uma administração até o final do primeiro ano da administração seguinte. Então, agora em 2023, 31 de dezembro, a gente finaliza o plano plurianual, né, que foi discutido e votado pela Assembleia Legislativa em 2019, teve vigência 20, 21, 22 e agora 23. E aí encaminhamos, né, semana passada, o governador pessoalmente foi deixar na Assembleia Legislativa o plano plurianual 2024-2027. Agora, só um parênteses, secretário. O que é que interfere nessa questão do tempo? Ou seja, de um plano plurianual feito por um governo e que termina sendo, digamos, absorvido pelo outro governo? Na realidade, assim, no nosso caso, que é um governo de sucessão, o governador Wellington Dias, governadora Regina, governador Rafael Fonteles, o planejamento é mais tranquilo, né? Mas, por exemplo, quando você teve a transição governo Bolsonaro para governo Lula, houve uma mobilização grande do governo Lula, inclusive com uma emenda constitucional para poder viabilizar o orçamento de 2023, de maneira, né, dentro já de algumas das prioridades, especialmente, por exemplo, o Bolsa Família, ficar no valor de R$600, né, algumas medidas foram tomadas. Então, mas, de maneira geral, o primeiro ano da administração é o ano que a administração tem para fazer o seu planejamento dos próximos anos. Essa, basicamente, a explicação. Então, né? para a gente entender, né? Quer dizer, não dá para você começar com o planejamento dos próximos 4 anos no dia 1º de janeiro. Né? Então, quer dizer, o governador assume o mandato, passa o primeiro ano planejando o PPA dele para o ano seguinte. Exatamente. Começa no ano seguinte. Exatamente. E finalizando a execução do PPA anterior. A segunda lei é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que no geral é enviada para a Assembleia Legislativa ou as câmaras municipais, no caso das prefeituras, né, e o Congresso Nacional, no caso da União, no primeiro semestre. Ela define mais ou menos os parâmetros, expectativa de receita, quais são os riscos fiscais, expectativas de despesas e as regras a partir dos quais será feita a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é a última peça, a terceira. Ela é feita anualmente, né? Ela tem que estar de acordo com a LDO daquele ano e mais ainda de acordo com o PPA dos 4 anos. Então, a LDO, secretário, é basicamente uma espécie de prévia. Exatamente. Uma espécie de prévia da lei orçamentária. Porque, no fundo, o que significa a lei orçamentária? O governo precisa pedir autorização ao Legislativo, e o Legislativo, né, pela teoria da democracia, é a casa do povo. Então, o Executivo não pode executar nenhuma despesa, fazer nenhuma despesa que não esteja autorizada pelo Legislativo, ou seja, esteja autorizada pelo povo. Então, no primeiro semestre, você diz como quer fazer, né,
a Assembleia, a Câmara ou a Câmara Federal vão lá dar um carimbo, pode fazer. No segundo semestre, com base naquelas diretrizes, você apresenta a peça. Eu não posso apresentar uma peça, né, no segundo semestre diferente daquilo que foi aprovado no primeiro semestre. Nem positivamente? Nem posso, né? Nem positivamente, se tiver uma melhoria. Positivamente sim, porque aí você pode alegar que as condições melhoraram, tal, justamente porque, né, tem você define as diretrizes, não propriamente os valores. Nem posso executar no ano seguinte algo que não esteja previsto e que tenha sido votado e aprovado pela Assembleia Legislativa no ano anterior. É sempre prévio para que exista, né, da parte dos órgãos de controle, da própria população, do Legislativo Estadual, Municipal, Federal, né, o controle, né, das ações do Executivo. Então, é um sistema que a gente chama em ciência política de pesos e contrapesos, né? Então, um poder, que é o Legislativo, autoriza o Executivo mas, por exemplo, o Legislativo não pode também criar despesas sem dizer de onde vem. Quer dizer, as emendas, que a gente, na hora de apresentar a LDO, ela pode apresentar emendas e tal, mas, enfim, tem que haver também uma conversação, um diálogo. Exatamente. Porque tudo parte do recurso que se tem disponível. Também não dá para ficar inventando, né, despesa. Até um ponto importante de uma discussão que existe no Senado, na realidade, no Legislativo Federal, Senado e Câmara, porque muitas vezes se criam obrigações para os municípios ou para o Estado sem a devida indicação de qual é a fonte de receita. Aliás, secretário, tem sido assim, né? E assim, no fundo, fora essa questão do peso e contrapeso, é como o orçamento da casa da gente, né? Quer dizer, você tem que você sabe o quanto ganha, né? Então você tem que estipular suas despesas. Vai entrar no cheque especial, vai pedir empréstimo, começa a reduzir sua parcela. Então isso é assim, guardadas as devidas proporções, funciona também, né? Se você começa a gastar mais do que arrecada, vai dar errado em alguma coisa. Se você ou perder um emprego, ou tem uma despesa extra que é muito alta, você precisa se apertar, isso é o dia a dia da administração pública. Só que multiplicado por milhões de pessoas, né, que torna um pouquinho mais difícil. Mais complicado. Agora, secretário, baseado no que o senhor falou, então nós temos aí, nós estamos agora caminhando para o fechamento do primeiro ano do governo Rafael Fonteles, que ainda é correspondente ao último ano de planejamento do governo anterior. Exato, o Wellington diz. Exato. Só que no meio dessa história toda vem essa crise financeira, com redução de repasses federais para estados e municípios. Quer dizer, o governador Rafael Fonteles se preparando para apresentar a peça para os próximos 4 anos, a partir do ano que vem, chega uma crise dessa. Hoje, olhando com uma certa distância, já passado um certo tempo, qual foi o impacto real disso em tudo que estava sendo conversado entre o senhor, o governador, os outros secretários, que estava sendo planejado pelo governo? Nós fizemos um orçamento bastante realista, né? Essa foi uma determinação do governador Rafael Fonteles, uma proposta de orçamento bastante realista. Para você ter uma ideia, em dezembro de 22, a expectativa para dezembro de 24 é um aumento de receita de algo em torno de 8%. Então, significa basicamente o reajuste da inflação nesses 2 anos, talvez até um pouco menos, dependendo do comportamento da inflação em 24. Esse é um parâmetro que eu gosto de falar, porque é um parâmetro concreto, né? Quer dizer, as receitas não vão aumentar muito mais do que a gente tinha esperado. Se você, assim, no primeiro semestre, talvez a gente tivesse uma expectativa maior e melhor de comportamento da receita. A receita começou a cair efetivamente, especialmente o UFPE, que é mais de 50%, né, da arrecadação própria do Estado, a arrecadação própria do recurso que é do Estado, né, porque o ICMS, por exemplo, ele é o maior imposto, mas o ICMS, o governo do Estado compartilha com os municípios, Teresina e os demais municípios, 223 municípios. Então, ele não é todo do Estado. O Fundo de Participação Estadual, não. Ele é todo do governo estadual. Por isso que ele tem um valor maior, né? Percentualmente, é mais de 50% do nosso valor. Chega a quase 60%? 55%? Menos, na faixa de 55%. Né? Então,
a queda do FPE ela termina importando a necessidade de você fazer um ajuste, né, de despesas. O governador começou pelo corte das gratificações, né, tem uma série de medidas que nós tomamos relativas a aumento de custeio, basicamente foi barrado todo e qualquer aumento de custeio. A gente tem uma comissão de gestão fiscal por resultado no âmbito do governo estadual. Basicamente deixamos de aprovar novos custeios para todas as secretarias e estamos, digamos assim, caminhando, né, aí desta feita num passo acelerado em torno do investimento. Então esse é outro ponto importante do orçamento da proposta orçamentária de 2024. Mais de 2 bilhões de reais em recursos para investimento, né, na fonte do Tesouro, né, na fonte de operação de crédito, e se a gente computar aquilo que a gente tem expectativa, por exemplo, com PAC, convênios, né, com diversas secretarias com o governo federal, isso chega a quase 3 bilhões. Então, isso para o ano que vem? Isso para o ano que vem. Isso é, digamos assim, novamente uma diretriz do governador Rafael Fonteles. Vamos nos apertar aqui no custeio, mas vamos continuar fazendo obra, vamos continuar entregando benefícios, vamos continuar fazendo face às necessidades da população para que a gente possa efetivamente cumprir, né, todas as metas que ele, no ano passado, se comprometeu em praça pública. Secretário, há uma expectativa de que até o final do ano, eu sei que é só uma questão ligada à Fazenda, mas o planejamento está intimamente ligado ali à Fazenda, aliás, ligado a todas as secretarias, mas tem a ver muito com a Fazenda. Há uma expectativa de um repasse, assim como prometido aos municípios pelo governo federal, do que foi perdido durante esses meses até o final desse ano? Foi sancionada a lei ontem, se não me falha, acho que a data foi ontem. Ela é mais generosa, essa lei de reposição é mais generosa do que com os municípios do que é com os estados, porque para os municípios considerou, né, o semestre como um todo, todas as perdas, com base, né, o ano base para calcular a perda seria o segundo semestre de 2022, com perspectiva de correção, né, dos valores através do índice inflacionário. No caso dos estados, são apenas os meses de julho e agosto. Então ficou bem desproporcional. Qual foi a argumentação para essa disparidade, secretário? Acho que assim, tem duas coisas. O poder de articulação dos municípios é muito maior, especialmente a Confederação Nacional dos Municípios é um ator hoje fundamental. Mais de 5 mil municípios. Exatamente, e tem pressão, quer dizer, tem uma capacidade de pressão sobre o governo federal e notadamente sobre como é que eu chamo? A Câmara dos Deputados, porque o ano que vem é um ano eleitoral, então né, os deputados têm suas bases, então é de interesse, é um interesse de resto absolutamente legítimo de que os prefeitos façam suas entregas. Essa é a lógica. E os estados têm uma dificuldade, quer dizer, eles têm menos poder de articulação dentro da Câmara dos Deputados, portanto, um poder de pressão menor sobre o governo federal. E uma questão mais importante ainda, a desigualdade, né, do que representa o Fundo de Participação dos Estados entre estados do Norte e Nordeste, Sul e Sudeste é muito grande. Então, nem sempre os estados do Sul e Sudeste estão na mesma direção dos estados do Norte e Nordeste, porque, como são estados mais industrializados, né, o FPE não pesa tanto nas suas contas quanto pesa nas suas receitas, melhor dizendo, quanto pesa na região Norte e Nordeste. Então, eles sobrevivem melhor por conta da história de uma arrecadação muito mais expressiva do ICMS. Né? Quer dizer, é uma realidade... Ou seja, os estados não são tão unidos quanto os municípios. E essa questão da industrialização, de novas fontes de receitas, através de investimentos privados, é exatamente esse planejamento que o governador tem feito, hidrogênio verde, essa viagem agora à China e outros investimentos intermodal, tentando mudar essa realidade. Exatamente, acho que o grande esforço que o governador tem feito ao longo desse ano, com suas missões internacionais, com sua agenda muito, né, digamos assim, pesada, em torno da questão do desenvolvimento econômico, para que a gente possa ter, né, uma arrecadação maior de CMS, maior geração de emprego e renda para a população e, de fato, para que a gente deixe de depender
tanto quanto ainda depende do fundo de participação. Então, a questão do hidrogênio verde, a solução do intermodal, a viagem que ele está fazendo agora à China, contatos com construtoras, contatos com que fez, por exemplo, nos Estados Unidos, com relação à questão de ensino médio, profissionalizante, na área de tecnologia, né, os contatos que fez na Europa, lá no primeiro semestre, tudo isso está direcionado, primeiro, para a questão de energias renováveis, que é o grande, digamos, é a grande mercadoria, né, do futuro, especialmente o hidrogênio verde, que é uma das grandes demandas de combustível, né, nas próximas décadas. Então, é a questão de chegar na frente. E também, mas ele não esquece, por exemplo, ontem nós tivemos em Brasília, né, fomos contemplados, né, com um projeto do BNDES com o FIDA. O FIDA é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, que pertence à Organização das Nações Unidas, 150 milhões de reais para a aplicação desses recursos na agricultura familiar. Basicamente, a SADA, que é a Secretaria do secretário Fábio Abreu, Secretaria de Agricultura e Defesa Animal, e a SAF, que é a Secretaria de Agricultura Familiar. Então, assim, e ele já fez pelo menos 2 viagens ao Mato Grosso e também a Goiás, observando, né, e querendo trazer, né, parceiros para a agroindústria, para que a gente possa, para além de ter a soja, também verticalizar, ter o frigorífico, ter indústrias que possam, né, agregar valor. Então, assim, a perspectiva do governo Rafael Fonteles, né, e ele lidera, né, pessoalmente essas agendas, é de que a gente possa, e aí não é no curto prazo, é necessariamente no médio e longo prazo, mudar a matriz econômica do Estado, olhando para a agricultura familiar, olhando para a agricultura, digamos assim, para o agronegócio e para essas oportunidades, né, industriais, no sentido de verticalizar o nosso ambiente econômico agrícola e a questão das energias renováveis. Secretário, voltando para a questão financeira, só para a gente entrar em outro aspecto do planejamento, essa reposição, claro, não vai efetivamente cobrir o que foi perdido ao longo desses meses. Mas vai dar um fôlego, pelo menos para chegar no final do ano e o governo conseguir, pelo menos, sei lá, metade do que foi planejado, tem mais uma folga, sai mais desse aperto, digamos. Não, a gente vai conseguir bem além da metade do que foi planejado. Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente fez a rodada agora de monitoramento com os órgãos todos. Iniciamos a rodada de monitoramento com o próprio governador, com os órgãos da área de educação e da área de segurança pública, CSSP, a Secretaria de Justiça, DETRAN, e aí o ESP, isso no lado de segurança, e o ESP, FAPEP e ICEDUC. O senhor fala rodada, é a avaliação do cumprimento das metas. Exatamente. O governador, antes de viajar para a China, a CEPLAN e a Segov se reúnem com todas as secretarias de 3 em 3 meses, o governador se reúne com todas as secretarias nesse mesmo prazo, só que ele se reúne com grupos de secretarias, porque não dá tempo para ele, né, passear um a um. Né? É impossível, né? Senão não precisava nem do secretário de governo, nem do de planejamento. Mas é importante dizer que, assim, o planejamento está muito bem endereçado e, obviamente, que a gente queria poder pisar o pé no acelerador, mas, de qualquer maneira, está pisando no que respeita à questão de investimentos, a questão dos gastos de custeio, né? Tanto a finalização desse ano quanto o primeiro semestre do ano que vem, 2024, isso está muito claro no orçamento. Os colegas têm reclamado comigo, não, diminuiu, não sei o que e tal, mas a gente fez o orçamento mais realista possível, né, de uma maneira que, né, do ponto de vista da execução orçamentária, ninguém tenha susto. E também não se comprometa com algo que não consiga honrar. É aquela história, se melhorar é outro cenário. É outro cenário, exatamente. Agora, também não há, secretário, nenhuma garantia em que pese essa pequena reposição, porque só são 2 meses, não é um semestre, não há garantia de que não haverá perda também, como ocorreu agora no segundo semestre, no ano que vem. O governo não deu nenhuma garantia, ou há algum indicativo nesse sentido? Porque, na realidade, não depende tanto assim do governo federal, depende da dinâmica econômica. A dinâmica econômica é, até aqui, uma dinâmica positiva.
até uma certa dúvida, né, do próprio governo federal, do Concefaz, aí o Emílio fala um pouco melhor sobre isso, nosso secretário de Fazenda, né, sobre as razões dessa queda, porque ela tem a ver, né, quer dizer, a rigor nós estamos num patamar de desemprego menor do que já tivemos, estamos num patamar de produção maior do que já tivemos, a inflação está controlada, né, quer dizer, ela está numa trajetória de queda, o próprio dólar vem caindo, ele baixou de R$5, está ali no limite, ele já teve em 5,30, 5,40. Então, a perspectiva de médio prazo é um pouco positiva. E ontem mesmo o secretário de Fazenda, eu estava acompanhando a agenda do vice-governador em Brasília, nós estávamos acompanhando, ele teve reunião, o vice-governador, o governador em exercício Temístocles Filho e o nosso secretário de Fazenda com o ministro Fernando Haddad e todos os governadores e secretários de Fazenda do Nordeste, avaliando esse cenário, né, de dificuldades desse momento. Vamos adiante aí o que foi passado lá de previsão pelo ministro. Na realidade, assim, dessa recomposição, mas a reunião ficou com um foco muito grande nessa segunda etapa de votação da reforma tributária que vai acontecer no Senado. E aí a busca, né, do ministro Haddad e de sua equipe, do apoio de governadores e secretários de Fazenda nessa discussão dentro do Senado. Agora, secretário, é uma situação, quer dizer, trabalhar, o planejamento existe para isso, mas enfim, baseado nas expectativas, e aí não é nem, eu não falo nem no aumento de receita, no que era, no normal, baseado nas expectativas que toda a equipe tinha, liderada pelo governador, em termos de execução de obras, de investimentos, e logo no primeiro ano ter um corte brusco desse com essa... Mas insisto, assim, do ponto de vista de obra e de investimento, não há Mas onde é que seja uma perda, por exemplo, a questão do custeio, quer dizer, outras ações, aí eu digo individuais de secretários, poderiam ser realizadas, e agora, então pisou-se no freio para evitar que tivesse... Assim, tem duas coisas. A vida é como ela é, então você tem que popularmente dançar conforme a música, e esse é o papel da equipe econômica, o meu papel, o papel do Emílio, o papel do secretário Samuel, né, a tríade que faz parte, né, dessa gestão fiscal do governo. E o outro ponto é a determinação do governador, tem que ter equilíbrio fiscal, né, quer dizer, para poder ter investimento e pagar investimento precisa ter controle de custeio. O custeio, no final das contas, água, luz, telefone, carro, essas coisas, não é atividade fim. Isso serve para você, né, levar uma atividade fim. Quanto mais você gasta nisso, mais falta dinheiro lá na atividade fim. Então, é tranquilo. Gera estresse? Beleza, gera. Mas a gente tem, né, que do papel das nossas secretarias fazer essa intermediação com os colegas. E, assim, obviamente que o governador dá todo o respaldo e o indicativo disso. Ele não tem nenhuma oportunidade que ele perca de dizer que o governo, né, precisa estar equilibrado e que essa é a missão maior dessas secretarias. Secretário, antes de terminar, se o senhor me permite, nós tivemos uma discussão recentemente com a adesão da deputada estadual Bárbara do Firmino. Eu não tenho como falar, eu só dei até uma declaração falando da libertação. Eu digo, não, eu vou perguntar ao secretário. Porque, assim, o senhor, durante muitos anos, fez parte da equipe do ex-prefeito Firmino Filho. O senhor ocupou várias pastas na gestão. O senhor era, inclusive, um dos secretários que ele fazia questão de dizer que tinha um bom relacionamento, que acreditava muito, elogiava muito o senhor. Mas o senhor foi, na sua trajetória, tentou, logo em seguida, a candidatura ao governo do Estado e não foi, obviamente, por culpa do senhor, a desistência, por uma conjuntura política, nós tratamos muito disso aqui. O senhor tinha a opção ou desistir, não participar do pleito, ou apoiar um outro nome. O senhor decidiu por apoiar o então candidato a governador Rafael Fonteles. Foi eleito, o senhor foi convidado para a Secretaria de Planejamento, aceitou, já é secretário, até aí nenhum problema. Agora, eu estava dizendo o seguinte, havia antes, e agora com mais intensidade, uma guerra de narrativas, né? Essa questão de legado, uns falam, quem estava na gestão do Firmino Filho, agora está do outro lado. Quer dizer, como é que o senhor vê essa discussão em torno do legado? Isso não gera uma certa confusão na cabeça do eleitor? Ou isso é proposital, ou é realmente alguém tentando se valer desse legado? Eu penso de
duas maneiras, né? E tem uma reflexão sobre essa questão política mais geral. Uma coisa é a herança, e a herança é da família, né? Dos filhos, da viúva. Esse é um ponto importante. O segundo ponto é o legado. O legado não, né? Ele é mais amplo, né? E óbvio que a presença, né, de alguém que tem o sangue do ex-prefeito Firmino Filho, saudoso ex-prefeito Firmino Filho, trazendo toda a família, é óbvio que é um reforço absolutamente, né, bem-vindo e grande para a base do governador Rafael Fonteles, indiretamente, porque o deputado Fábio Novo é o representante dessa base, ou pelo menos um dos representantes principais dessa base, devido ao fato de ser do PT e o PT ter escolhido o seu nome como pré-candidato à prefeitura de Teresina. Então existe aí, né, uma reflexão a ser feita, né, do que a gente pode, aí eu assim, me sinto até bastante tranquilo para dizer o que do espírito que tínhamos, né, na gestão, né, que é um espírito que eu noto de maneira muito clara na gestão do governador Rafael Fonteles, que espírito podemos emprestar, né, das gestões bem-sucedidas anteriores para uma nova gestão do deputado, futura gestão do pré-candidato Fábio Novo. Então, acho que esse é o principal ponto. Estamos pensando em como essa gestão renovadora, inovadora, agressiva do ponto de vista, né, dos interesses públicos, agressiva do ponto de vista, né, de buscar, né, a melhor conexão daquilo que há de melhor no mundo para trazer para o Piauí, como que isso pode chegar a Teresina, que é a capital e a cidade mais importante do estado. Ter a deputada Bárbara desse lado, para nós, é uma honra, né? E vejo isso, assim, faz sentido a foto, né, da juventude, da inovação, do olhar para frente, do olhar para o futuro, faz sentido a foto da Bárbara desse lado aqui. Então, quer dizer, a questão do legado, quer dizer, o senhor que fez parte, né, com outros secretários, a maioria no Progressista, União Brasil, PSDB, existe um legado, existe uma história do saudoso prefeito Firmino Filho, mas é um legado, na sua opinião, para se olhar como foi, tentar fazer igual ou melhor, tendo aquilo como base, como exemplo, mas podemos afirmar que o estilo de governo do atual chefe do Executivo Estadual é um estilo, um ritmo muito parecido, tecnicamente, com o que fez Firmino Filho em Teresina? Eu não tenho a menor dúvida. E aí nós estamos falando de partidos antagônicos. Mas estamos falando de gestão. Isso, é o que eu quero dizer. Estamos falando de gestão pública, entendeu? Aí a discussão, como o senhor quer dizer, ela passa dessa história partidária e ela está concentrada na gestão. Teresina está sofrida. Teresina quer acolhimento. A deputada Bárbara queria acolhimento. E quer, né, ambos, Teresina e a deputada Bárbara, um olhar para o futuro. Acho que isso que a deputada Bárbara encontrou. Por isso eu falei no grito de liberdade. E é isso que o governo Rafael Fonteles, né, oferece para a população do Piauí como um todo. E ele é reconhecido por isso. Os índices de aprovação mostram isso de maneira muito clara. A nossa pergunta para o eleitor é, humildemente, chegar para ele e dizer: nós temos essa perspectiva de futuro, vamos construir uma plataforma olhando para o futuro com gente nova aqui do lado, novas lideranças, gente que está disposta, né, a mudar a face de Teresina, colocar a Teresina nesse bonde do futuro, e acho que é isso que vai ser a grande discussão sobre o futuro da nossa cidade, com gente nova, com gente que pensa em inovação, que pensa no clima, que pensa em resolução dos problemas de desigualdade econômica que afligem a nossa cidade e que pensa, sobretudo, colocar Teresina dentro desse caminho que a gente acabava de falar sobre o desenvolvimento econômico do Estado. O ex-prefeito Firmino Filho tinha um sonho de ser governador do Piauí, tentou, inclusive, e o senhor, como fez parte da gestão e como amigo também, era amigo do ex-prefeito Firmino Filho, hoje integrante da gestão do governador Rafael Fonteles, que pensa
parecido, que age bem parecido, quer dizer, são estilos bem semelhantes, mesmo tecnicamente falando, de ação. De uma certa forma, o senhor sente que aquele modelo sonhado pelo prefeito Firmino Filho, ele é contemplado hoje, como está sendo feito, e o senhor participando, inclusive, da efetivação desse modelo? Não o modelo igual, mas o estilo, as referências. O mundo mudou muito. Antes de qualquer coisa, o prefeito Firmino era muito antenado com as coisas do mundo. Ele olhava para a ciência com respeito, ele olhava para o futuro, né, buscando as melhores políticas públicas para adequar, né, o destino da cidade que ele governava a esse novo tempo que a gente vem vivendo. Propôs coisas muito inovadoras, né, do ponto de vista de inovação pública, sem deixar ninguém para trás. E acho que isso tem muito a ver com aquilo que é o dia a dia da gestão do governador Rafael Fontelli, sim, e se você me perguntar pessoalmente, eu me sinto absolutamente à vontade, né? Eu dizia lá em novembro, dezembro, quando ele anunciou a minha estada, né, na Secretaria de Planejamento, né, que eu estava animado, eu estou mais animado ainda. Eu confesso que um pouquinho cansado, mas normal, muito animado, porque é trabalho. A gente não para, né, e isso é o que a população quer ver. A população quer ver trabalho, olhar para o futuro, compromisso claro, né, com o futuro, compromisso claro com a nossa juventude, compromisso claro com uma cidade que precisa voltar a ser melhor, que precisa ser reconstruída. Secretário, aproveitar a sua presença. O senhor é pé quente, né? Porque saiu do forno agora. Então, Bacana. Olha, já é uma tradição do Sistema Dia de Comunicação o lançamento do Anuário do Piauí. Que aqui, ó, Irene, tem como mostrar aqui? O Anuário do Piauí tem todas as informações em relação a... Pode tirar o GC aí, por favor? Em relação à gestão estadual, às gestões municipais, indicadores sociais, indicadores econômicos. É uma compilação de dados para você conhecer profundamente o estado do Piauí em todos os seus aspectos. Pontos turísticos. Então, todos os anos é lançado o anuário atualizado. E esse acabou de sair do forno, que é o anuário do Piauí 2023. Agora pode cortar para outra. E o senhor está sendo o primeiro a receber de presente, o senhor como secretário de Planejamento. Bacana. O senhor está cansado, mas eu tenho certeza que o senhor vai arrumar um tempinho para se debruçar sobre um pouco mais cansado, não disse que eu estou cansado, não. Aí, secretário, tem informações que eu tenho certeza que serão muito importantes para o senhor dar uma olhada, inclusive informações que foram fornecidas até boa parte pela sua secretaria também, enfim. Eu tenho um grande amigo que participa anualmente desse economista, que participa anualmente, né, da confecção do anuário. É um documento de referência para a nossa sociedade. Eu aproveito para parabenizar, né, mostrar aqui, parabenizar o grupo O Dia, na pessoa do seu líder, Valmir Miranda, né, por essa conquista, né, que é parte daquilo que é, né, o conhecimento do nosso Estado anualmente. Isso atualizado é talvez a principal referência, né, em termos enciclopédicos, vamos chamar assim, né, da nossa realidade. Muito satisfeito de estar sendo, né, e honrado por estar sendo o primeiro a receber. Gestor público a receber. E só um detalhe, secretário. É uma honra e uma responsabilidade. Pois é, usar direito, né? Com detalhe, exatamente. Esse é o objetivo, para colocar E com detalhe, né, ele vai ser também disponibilizado no portal Dia, online, para que as pessoas possam consultar ou baixar, se quiserem, para que mais pessoas tenham acesso ao anuário do Piauí 2023. Secretário Washington Bonfim, obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez e volte sempre que puder. Gosto muito de estar por aqui, virei sempre que for convidado. Obrigado mais uma vez. Chegando ao final de semana, dou uma descansadinha para começar segunda-feira. Tem agenda no interior antes de terminar a semana. Bem rápido, como é que está o PSB? O senhor que é integrante, bem rápido, esqueci de perguntar. O PSB... Está animado, acho que temos grandes perspectivas. Vai lançar candidatos, vão ter candidatos no interior também? Vai. Estamos fazendo essa articulação, o Rodrigo Martins está fazendo um trabalho importante na presidência do partido, e eu creio que nós vamos crescer, e eu acho que o nosso objetivo é sermos competitivos para termos, né, uma chapa competitiva, especialmente para deputado federal em 2026. Obrigado mais uma vez.